Enquanto a esquerda era hegemônica na nossa cultura política, seja na forma da social-democracia perfumada dos tucanos, seja no formato mais botocudo da tigrada lulopetista, isso não acontecia. Agora, com o crescimento de uma faixa de opinião direita, conservadora, na sociedade brasileira e pelo mundo afora, o Supremo vem assumindo esse papel. Um lado reluta, quando não se recusa simplesmente a reconhecer a legitimidade do outro. O Brasil estava em paz, até surgiu a oposição. Até surgiu uma oposição real ao establishment. O Brasil estava lindo. Vivia o teatro das tesouras. Nasceu a direita, pronto. Surgiu o problema. Não, tem que eliminar. Tem que, não dá pra existir. Em sua opinião, como isso está afetando o país? Nós estamos vivendo um problema que eu chamo de golpe em câmera lenta. Começou com o ministro Dias Toffoli, se sentiu ameaçado pelas investigações da Lava Jato, designou seu colega o ministro para promover esse verdadeiro inquérito do fim do mundo, que não tem fim, o inquérito das fake news, que acaba incluindo tudo que ele considera prejudicial na sua visão de democracia. A partir daí, uma série de medidas foi tomada para beneficiar o lado do Lula e prejudicar o lado de Bolsonaro. Curioso ver um cara assim sendo entrevistado pelo Estadão. Houve a descondenação do Lula, que havia sido condenado em 3 instâncias, justamente com a intenção de permitir que ele disputasse a presidência de novo. Depois, isso ficou mais patente ainda durante a eleição de 22, quando o seu ministro exerceu a presidência do TSE. E aí o entrevistado do Estadão disse, é só comparar as ações que ele determinou contra um dos lados e quase não determinou contra o outro, que você vê que não houve equilíbrios nas decisões em relação aos 2 principais concorrentes. Desde então, esse processo vem tendo desdobramentos em série e é isso que eu chamo de um golpe em câmera lenta. Dentro disso que o senhor está falando, dentro desse quadro de golpe em câmera lenta, dessa tentativa de testão da sociedade, em que estágio o senhor acredita que a gente está hoje? Eu acredito que nós estamos nos aproximando de um ponto de virada. Ou vai ou racha. Gradativamente a opinião pública foi se conscientizando de que o Poder Judiciário, principalmente o Supremo, aliado ao lulopetismo, está há muito tempo exorbitando do seu papel constitucional. Ele precisa voltar ao seu quadrado constitucional para que os poderes sejam efetivamente independentes, porém funcionem de forma harmônica. Senão, nós vamos ficar sempre naquele subdesenvolvimento político de achar que precisamos de uma força de fora, né? Um Deus ex machina que salve a situação, quando na verdade a vontade organizada e legal dos cidadãos que fará com que as coisas aconteçam. Eu quero acreditar que também está no ponto de virada, eu quero. Não sei. Agora, é notório também que a opinião pública mudou um pouquinho, né? Mudou. O próprio Estadão, dando espaço a opiniões assim, mudou. Isso aí é inegável. Aí faz uma pergunta interessante. Se eu não me engano, esse Kramer, ele é assessor de alguma coisa lá na Câmara dos Deputados. É um cara que vive o dia a dia da política. E aí o José Fux perguntou pra ele sobre a sucessão na Câmara e no Senado. A resposta, eu já esperava, vindo de alguém lá de dentro, meio que só confirma o que a gente disse. E eu acho que a gente tem que encarar também a realidade. E fala assim, cara, considerando todo esse quadro, tudo tá rolando, a eleição do novo presidente da Casa, né, da Câmara e do Senado, vai mudar alguma coisa? Vai mudar na relação do governo com o Congresso? Eu acredito que a próxima eleição, tanto para a Câmara quanto o Senado, vai colocar nesses 2 postos estratégicos representantes do Centrão. Que é aquela geleia, uma hora tá de um lado, uma hora tá do outro. Usa muitas vezes o ímpeto das bancadas de direita para pressionar o executivo em questões paroquiais, de interesse dos políticos do grupo. Eu acredito que não vai dar para escapar disso. É claro que a direita está tentando comprometer os futuros presidentes das 2 casas, sejam eles quem forem, com a sua pauta. A direita está tentando trabalhar. Agora a gente sabe por experiências anteriores que essas promessas podem ou não ser cumpridas, dependendo da conveniência desses políticos, desses ocupantes de altos cargos do Congresso. Eu acho muito difícil, pelo menos até onde a vista alcança, que haja uma mudança significativa. Isso não quer dizer que no futuro não seja possível. Mas no momento, eu acho pouco provável os futuros presidentes do Senado e da Câmara, sejam eles quem forem, concordarem com a diminuição do seu poder. Tem um postulado básico da ciência política, segundo o qual quem tem poder não quer dividi-lo com ninguém, a não ser que seja forçado a isso por um poder maior. Aí ele cita o poder da questão das emendas. Eu acho que também não vai dar para fugir muito disso daqui. Não acho que vai dar pra fugir muito disso aqui. Enquanto não tiver uma maioria de verdade na Câmara e no Senado. Na Câmara, eu acho que ainda é mais difícil. No Senado, eu acho que ainda dá. O Senado é voto direto. Escolhe 2 por estado. A Câmara, quociente eleitoral, aí envolve bancada, isso. Ele tem uns 150 atualmente, 140 e pouco. De direita, mais sem direita. Até conseguir 257 é um crescimento muito grande, muito difícil. Muito grande, muito difícil. Muito grande, muito difícil. Muito grande, muito difícil. Ainda mais agora que o PT tá com a máquina na mão. O Centrão deve desidratar, mas ainda tem muita base, tem muita emenda, não são bobinhos. Mas o Senado é bem possível. O Senado, a partir de 2027, é bem possível.